Quem é que não ama uma boa fofoca? Eu mesma adoro, principalmente as de famosos. E nada melhor do que uma narrativa sobre a Hollywood do século passado para trazer isso para nós. Então, pegue o seu chá e vamos falar sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu sei que tem pessoas aqui no canal que já leram o livro, como também tem pessoas que não leram ainda. Então eu vou dar uma resumida na história, só para todo mundo entender do que estamos falando. A Evelyn Hugo não existe, tá? Tipo, quando eu comecei a ler o livro, eu também fui pesquisar. Tipo, foi a primeira coisa que eu fui fazer. Eu fui lá no Google pesquisar, mas ela é realmente uma personagem fictícia. No livro, ele meio que conta como que ela construiu a carreira dela e as coisas que ela fez, tipo, pra manter a carreira dela estável. Basicamente, ela teve uma vida toda cheia de segredos e camuflagens e tal, e tentando meio que maquiar a vida dela para os jornais e revistas de fofoca. E quando ela chega na velhice, ela resolve chamar uma escritora e contar toda a história verdadeira da vida dela para que essa escritora escreva o livro da vida dela. Só que tem uma razão oculta pelo qual ela faz isso, que deixa todo mundo chocado no final do livro, e é uma das razões para odiar essa personagem. Então, o livro ele é muito bem escrito, ele é narrado em primeira pessoa, grande parte do livro pela Evelyn Hugo e algumas partes pela Monique, que é a escritora que está escrevendo a história da Evelyn Hugo. Sobre ela contando algumas coisas particulares da vida dela e também da vida, como que tá sendo a interação dela com a personagem da Evelyn. Tipo, enquanto a Evelyn está contando a história dela, ela narra os encontros que elas têm. E os outros capítulos é a Evelyn narrando a vida dela. Então vamos para a análise da personagem da Evelyn. Logo quando ela começa a contar a história de vida dela pra Monique, ela já fala que ela meio que não tem arrependimentos das coisas que ela fez na vida dela. Apesar de ela saber que foram coisas ruins, muitas vezes, ela diz que ela não tem arrependimentos disso, porque muitas vezes a situação meio que obrigou ela a fazer aquilo. Então é como se, tipo, os fins justificassem os meios sempre. E ela diz isso. Ela diz que ela não tem arrependimento das mentiras que ela contou, de ter magoado as pessoas, e que ela aceita o fato de que às vezes a situação obriga as pessoas a fazerem coisas ruins. Então, pra ela fez tudo aquilo, ela teve a vida luxuosa e boa que ela teve e tava tudo bem. Isso é o que ela entrega pra gente no começo, que ao longo da narrativa, essa barreira de que ela tinha uma vida perfeita vai sendo rompida. Então, na história dela, antes de ela começar essa vida de fama, ela era uma menina pobre, ela tinha perdido a mãe dela morreu quando ela era pequena ainda, e ela tinha uma relação, tipo, abusiva com o pai dela. O pai dela meio que batia nela, o livro dá a entender que ele fazia outras coisas também. Era bem pesado. E ela queria, tipo, sair daquela vida. E conforme ela foi crescendo, ela era muito bonita e ela foi se tocando de que ela podia ganhar as pessoas com a beleza dela. Então ela meio que acreditava que a chave pro sucesso era o corpo dela. Foi assim que ela conseguiu o primeiro marido, que foi quando ela resolveu que ia se mudar junto com ele pra ir pra Hollywood, pra tentar ser atriz. E nisso ela, pela primeira vez, usou a si mesma e usou outra pessoa para subir na vida. Então ela conhece um produtor, ela consegue papéis, ela consegue começar a fazer teatro, ela vai entrando aos poucos na vida artística. E nisso, meio que esse casamento dela acaba chegando ao fim, porque ela vê que tipo, já não faz mais sentido ela estar ali, né? E aí ela conhece o segundo marido dela, que foi o Don Adler. Quando ela conhece o Don Adler, a gente percebe uma transição da personagem, que até então ela meio que tipo, só se importava com ela, e era sempre ela em primeiro lugar, e as coisas que ela fazia, tipo, ruins, digamos assim, de usar o próprio corpo, de mentir, de manipular, era tudo por ela. Nisso a gente percebe uma transição da personagem que, tipo assim, não é só sobre ela, também é sobre proteger outras pessoas que ela passa a amar ao longo da narrativa. E a primeira pessoa que ela sente isso é o Don Adler, que é o segundo marido dela. Aí nessa parte da história tem alguns gatilhos, porque ele era uma pessoa super
No começo ele, é como todo relacionamento abusivo, no começo ele era um anjo e fazia tudo por ela e não sei o quê. E depois aos poucos ele começou a bater, enfim, começou a ser um relacionamento abusivo. E aí também é nesse contexto que ela conhece a Célia. Lembrando que uma parte que eu esqueci de falar no começo é que ela se casou pela primeira vez, ela era muito novinha, ela tinha 14 anos. Então, tipo, ela não tinha muito uma noção de como que as coisas tinham que ser, né? Ela meio que achava que ela tinha, que era tudo girava em torno do corpo dela e da beleza dela, e que era dessa forma que as coisas tinham que ser, e que os homens podiam fazer o que quisesse com ela. E aí nós chegamos na parte do livro em que ela descobre que ela é bissexual. Quando ela se casa com o Dom Adler, ela meio que passa a se conhecer mais. Ela percebe que as coisas não são daquele jeito, que ela não foi feita só para satisfazer os homens. E nisso ela também conhece a Célia, que no começo, tipo, elas eram para ser meio que rivais, assim, porque as duas estavam no mesmo patamar de fama. E ela achou que ela ia ter, tipo, uma rivalidade feminina com a Célia, mas a Célia se aproximou dela de uma forma querendo ser amiga dela e as duas acabaram começando a ter um lance ali. E aí, essa é a parte que eu comecei a ficar meio puta, porque assim, Célia queria que Evelyn assumisse ela, Célia queria que fosse um negócio público. Tinha muitas vezes que ela ficava brava com a Evelyn que não tinha sentido. Porque se existe homofobia hoje, você imagina anos 50. Eu gostava da série, mas eu ficava querida. Tipo assim, não dá. Chegou uma hora que ela se cansou daquela relação tóxica com o Don Adler e ela divorciou pela segunda vez. Nisso ela tinha uns 20 e poucos anos. Aí nisso, as ações dela meio que passaram a ser mais pra proteger o relacionamento dela com a Célia. E também a carreira dela. Para as pessoas não desconfiarem e tal. E aí, foi aí que surgiu o casamento de Las Vegas, que foi quando ela casou, tipo, um dia, um único dia, se separou anulou no outro dia. Começou a ter mais os casamentos de fachada dela, digamos assim. E meio que no final, todas as... Eu não vou resumir cada acontecimento que tem, né, pra vocês lerem o livro. E pra não perder a graça, e também porque senão eu ia ficar 2 horas falando, mas enfim. Meio que no final, todo mundo que ela amou morreu. Tipo, a relação dela com o Harry, que era o produtor que ela conheceu, também era muito importante pra história. Os anos mais felizes da vida dela foi quando ela estava casada meio que de fachada com ele. E eles tiveram uma filha. E também foi onde ela fez uma coisa que faz todo mundo, acho que tanto a Monique que está escrevendo a história dela, como todo mundo que leu o livro, odiar ela. Que foi quando o Harry morreu. É outro ponto importante. Porque meio que para proteger a reputação dele, ela fez com que o homem que estava dirigindo o veículo parecesse que tinha tido uma morte por estar dirigindo bêbado. E esse homem era simplesmente o pai da Monique. E por essa razão que ela chamou a Monique para contar a história dela. E né, pesado. O cara era inocente. Pesado. Dá pra sentir que quando ela ficou velha, ela apoia várias causas. O livro menciona isso, que ela apoia a causa LGBT, ela apoia a causa das mulheres com câncer de mama. Ela faz várias doações. E dá pra perceber que ela faz isso tanto como uma forma de, sei lá, eu vi assim, de se redimir com a sociedade pelas coisas ruins que ela fez, assim, como também para garantir que outras pessoas não passem pelas coisas ruins que ela e pessoas que ela amava passou. Como, por exemplo, a filha dela ter morrido de câncer de mama, ela não poder ter uma relação decente por causa do preconceito na época,
ela apoiava causas de pessoas que tiveram problemas parecidos com os dela, e mostra que mesmo que a pessoa, tipo, tenha tudo, tá lá em cima, na fama, dinheiro e tudo mais, ela pode não ser feliz. E muitas vezes ela não foi feliz porque estava tentando manter isso. E ninguém também passa a lição de que ninguém também é feliz, o tempo todo com holofote de fofoca em cima, sendo massacrado pela mídia e tudo mais. A gente se sente bem imerso lendo a história, porque é como tipo se a gente estivesse vendo as fofocas acontecerem tipo exatamente na época. E tem uma escrita também que dá pra ler bem rápido, porque é uma escrita de fácil compreensão, não tem tipo palavra muito difícil. E te imerge mesmo dentro da história. E eu gosto muito de histórias assim, realistas e que tratam de temas profundos e pesados, com uma história interessante. Então é isso, só encerrando mesmo o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal para continuar me acompanhando e me sigam também nas outras redes sociais. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!